privilégio de ir Uganda lá. E aí eu tenho uma música que é baião. Vai, Senhor, porque Ele é bom, vai, Senhor. Aí nós traduzimos para a língua deles. Você precisa ver a turma cantando baião. Ugandense cantando baião. Melhor que brasileiro. Mas o que é isso que eu estou querendo dizer? Eu consegui uma identidade com o povo. O povo me amou por causa disso. Porque eu tentei chegar até eles, eu os amei e eu quis comunicar com eles. Então, dados os devidos, as devidas comparações, eu acho que com a igreja é parecido com isso aí, sabe? Parecido. Então eu vou numa igreja que o pessoal é mais simples, não está acostumado com tanto barulho, não sei o quê. Na vida do que nós começamos, que eu também já tenho um tempinho aí de estrada, quando eu comecei, vocês não imaginam, não tinha essa estrada asfaltada que vocês têm hoje, batera, baixo, bateria, não tinha nada disso. Menina cantando no palco, pulando para cá, girando, malabares e tudo que tem na igreja hoje. Isso tudo era heresia na época. Então tinha igrejas que a gente ia ministrar com um grupo chamado Vencedores por Cristo, que está na história, que vocês não devem saber quem é, vocês acham que é nome de pedal, qualquer coisa assim, VPC. Naquela época a gente ia em algumas igrejas e às vezes a bateria ficava na Kombi, entendeu? Porque você chegava para ministrar e o pastor falava, olha, aqui nós não usamos bateria. Você vai fazer o quê? Vai brigar com o pastor? Vou pôr no lugar do povo, tu tem que mudar essa porcaria. O que você vai fazer? O que a gente fazia? Deixava a bateria na Kombi, era Kombi. Deixava na Kombi a bateria, levava um pandeirinho e cantava, ministrava com o povo. Eles eram abençoados? Eram. Nós éramos abençoados? Éramos. Depende do coração, a forma como a gente faz e o amor que a gente tem. Hoje em dia nem se imagina, sem a guita, velho, não dá, né? Por que não dá sem a guita? Sem a guita Deus não fala? Como é que é? Explica para mim isso aí. Não, sem os vates, porque Deus não fala se não tiver vates. Deus é surdo e o povo é surdo também. Não dá para ser um violãozinho só e não rola. Deus não vem, discorda. Não é assim. Então, amém. Eu só queria falar uma última coisa que eu tenho observado nos ministérios, não só de louvor, né, como ministros, né, pregadores. Ministers, preachers. Que estão em bastante evidência, né? They are in evidence. E algo que eu vejo em alguns que chamam a minha atenção, que eu vi o Senhor hoje, é que a paixão, que é algo que eu creio que chama a atenção de Deus, é a paixão, tudo que a gente faz para Deus, das simples coisas, enfim, em todos os sentidos, é algo que me chamou a atenção. Eu fui muito abençoada, sabe, pela paixão, que é isso que eu sinto, sabe, um desejo enorme quando Deus me chamou para fazer o que eu tenho feito hoje. Eu falava, mas por que isso, né, Senhor? Why this, God? Eu jamais imaginei que Deus pudesse me dar essa oportunidade de algo que eu gosto realmente muito de fazer. Mas achava que não tinha nenhum tipo de talento, nenhum tipo de dom. Mas Deus tem me mostrado que é realmente a paixão que vai agradar o coração dele, independente da forma como for fazer, com amor. E algo que tocou muito agora, foi realmente ter amor pela igreja, não só amar o noivo, mas amar a igreja. Realmente acho que estava faltando isso no meu entendimento. Porque às vezes eu queria fazer as coisas do meu jeito e me sentia boicotada. E foi realmente abençoador. Amar a igreja, não só amar o noivo, né? Amar a noiva. The church is tremendous. Not only to love the bride, but the church.
I think I have to go pretty soon, but brevemente. I just would want to make one last comment to all Quero só of you. fazer o último comentário. When kind of following up on her comment, Estou seguindo aqui o seu comentário. I remember when I first was filled with the Holy Spirit. Eu me lembro quando eu pela primeira vez fui enchido pelo Espírito Santo. You know, the beauty of being in Christ. A beleza de estar em Cristo. And everyone I saw, todos que eu via, just you know, you just want to hug eu everybody. queria sempre abraçar. Say, wow, we found it. Nós We achamos. found the answer. Nós achamos a resposta. We know that He answers all. He's a good shepherd. He answers our prayers. And Responde nossas it's just perguntas. Ele é o nosso bom pastor. so full of this love. Eu estou tão cheio desse amor. And one day, an older gentleman, a pastor, came to O me, pastor mais idoso veio até mim. and he said, he put his hand on my shoulder, Ele pôs a mão no meu ombro and he said, Bob, e disse: Bob, you'll get over this. você vai superar isso. You know, you'll grow more mature pretty soon. Você, You know. você vai passar por isso, você vai crescer. And when he said that, Quando ele disse isso, I was a little eu surprised. estava surpreso. I was also a little embarrassado. Eu estava assim até I thought, wow, was I doing something wrong? eu sabia que havia algo errado. And that moment I prayed a prayer. Naquele momento eu orei. Jesus, Jesus, never let me lose nunca deixe-me perder This- what I feel right now. isso que eu sinto agora. What I feel que in eu sinto agora. this amazing passion. É uma paixão tremenda. You know, it's not the emotion is Não é not, emoção, não é. we don't worship Nós passion. adoramos com paixão. We worship Nós adoramos. the source of this passion. A fonte dessa And paixão. He will never change. Ele nunca vai mudar. Amen. Amém? And I say to you Então as você a seminar, como seminário, not long after I prayed that prayer, não muito depois de orar, fazer aquela oração, God led me to a seminar in Hawaii. Deus me levou a um seminário no Havaí. I was living in California, Eu estava vivendo na Califórnia. and I would watch different singers come up. Eu fui assistir diversos cantores Some of them were great musicians, e muitos eram grandes músicos. and I would join along and sing. E eu pude me juntar a eles e Then cantar. I would see one person. Então Yeah, eu podia ver uma pessoa, Barry one man Maguire, stood up on the stage, bad voice. He couldn't sing very well, ele se levantou com essa voz and he just started singing. e ele começou a cantar. Jesus loves me. Jesus, This I know, eu sei, for the Bible tells pois a me. Bíblia me diz isso. Tears streaming down his face. And I looked at that man and I said, Aquele homem disse, I want that. eu quero aquilo, God, that's what I want. eu quero aquilo, Deus é aquilo que eu quero. It's not the music. Não é a música, It's not all the equipment. não é o equipamento, None of that. nada disso. Jesus loves me. Amen. It is not that we love God, Não é porque nós amamos a Deus, but that He loves mas é us. porque Ele nos ama. And my dear friends, Meus amigos, that will never change. que isso nunca mude. And I pray for you, every one of you in this Eu oro seminar, para cada um de vocês aqui nesse seminário. that in these days in Brazil, Esses dias aqui no Brasil, like you heard the rain when como você ouviu a chuva, my brother began to speak, quando meu irmão começou a falar, and we started just a couple of nights ago, the moment we started worshiping, mais atrás, no momento que começamos a adorar, I pray there will be a rainstorm of the love of God over Brazil. a do amor sobre você. Amen. That you'll be washed in the flood of God's love. Seja lavado naquela Amen. inundação do amor do Senhor. And that people will say,
Let's go to Brazil. E o povo então aí vai dizer, vamos para o Brasil. The love of God is great in O Brazil. amor do Senhor é grande. Amen. no Brasil. Amen. May it be so in all of you. Sorry. May this be true in all of Isso you. seja verdade para você. And I promise E you, eu prometo a você, you have a revelation of God's love, você tem a revelação desse amor. you'll have a successful ministry. E se você tem essa revelação, você tem um ministério. You will have a sucesso. ministry that will last long. Você vai ter um ministério que vai durar muito. When you're 90 years old, Se você tiver 90 anos, you'll be somebody in você vai Jesus' estar name. sambando no nome do Senhor Jesus. Amen. That's how so thank you so much for letting me Pessoal, come. muito obrigado por esse privilégio. Eu tenho que ir. Vamos aplaudir o Bob que ele está indo. Bom, podemos continuar mais uns minutinhos se vocês quiserem, ou não. Eu vou fazer o anúncio. Vocês pensam em vir hoje à noite? Hoje à noite eu estou pensando em compartilhar algo muito interessante, que é a posição da igreja hoje no céu. Quem era responsável pelo louvor, o que aconteceu no céu, algumas dicas que a Bíblia dá para a gente sobre esse assunto, e quem hoje tem lugar no céu para continuar tudo aquilo que Deus começou e ir para a eternidade. Às vezes, muita gente pensa, com muita frequência, que a gente vai para o céu tocar harpa. Eu tenho uma harpa pequena, uma harpa celta em casa, de 3/8. Eu não toco, dou umas dedilhadas. Tocar é outra coisa. Mas assim, o som daquele instrumento é tão incrível. Não sei lá, não diz que vai ter guitarra, mas diz que vai ter harpa. Isso com certeza. Vai ser harpa eletrônica, se o som dela vai ser doido com pedal, tudo não sei. De repente, nenhum problema. Você com o Davi lá, você acho que vai ser demais. Vai ser demais. Estou imaginando já, porque ficar harpinha, né, com as asinhas assim levantando. Não dá. Alguma questão? Mais alguma? Pois não. Pode perguntar. Amém. Pastor. Só uma coisinha. Pessoal, mais 20 minutos, tudo bem? Para vocês? Querem menos? Eu quero que vocês tenham lugar para tempo para descansar e voltar. 4h20, por aí, tá legal? Tudo bem? Tem uns que estão na dúvida, uns que não falam nada e outros que concordam. Então, o plenário está dividido. Vai mais uns 20 minutinhos? Beleza. Pergunta lá no fundo. Amém. Eu sou ministro de louvor e também sou músico na casa do Senhor. E eu vejo grande dificuldade na casa do Senhor hoje, músico permanecer na casa do Senhor. Porque, eu não sei se também, pegando um pouco da pergunta do irmão ali, se é a respeito por causa de dinheiro, porque o mundo gospel hoje está, como se diz, mais conhecido por gerar dinheiro, né, em muitos lugares. Eu vejo que talvez a responsabilidade de um músico dentro da igreja, por muitas igrejas talvez não pagarem, o músico não receber por isso, ele acaba desanimando, acaba talvez fazendo por compaixão aquilo ali, não por dedicação na casa do Senhor. E muitos ministérios, muitas igrejas pequenas, eu vejo que passam muitas dificuldades com isso. Eu toco para fora, vejo muitas igrejas pequenas, a gente vê a dificuldade de músicos nessa igreja pequena. Eu gostaria de conversar com o irmão a respeito disso, que ele mesmo, se pudesse me responder. O que a gente devemos fazer para conseguir um pouco de música a gente tendo na igreja e conseguir dar uma doutrina melhor para eles a respeito, que não é simplesmente só tocar, que eu não vejo só isso. Eu vejo que o músico também tem que adorar o Senhor, que é o foco ali, né? Mas também é saber passar para eles isso aí, adoração. Porque eu creio que, igual eu que sou ministro e sou músico, tem uma diferença nesse ponto aí. Quando a gente está ministrando o louvor, está cantando, tem uma grande diferença quando eu estou tocando, entendeu? Eu não vejo talvez a mesma ligação, né? Com o músico, talvez até com o ministro, que sente a letra, que sente o que está louvando. Que o músico, muitas vezes, ele está tocando, ele não está sentindo. Não em todos, mas é o que eu vejo. Eu gostaria de perguntar para o irmão o seguinte: claro, a gente temos que saber
como criar uma estratégia para conseguir passar para o músico, né, o que devemos fazer para segurar ele, para ele fazer a obra de Deus, o que é pedido, né, na palavra do Senhor. Segurar ele é bom, gostei desse termo. Às vezes a gente tem que segurar os caras, né? Bem, primeira coisinha que eu gostaria de tentar mostrar, Deus me ajudando, é um negócio que eu li em 1 Samuel 16, sobre a vida de Davi, claro. Só que teve algumas coisinhas lá que o Espírito Santo me chacoalhou. Tem a ver com a sua pergunta, tem um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, mas eu quero esclarecer algumas coisas. Por exemplo, isso, 1 Samuel 16. Você lembra? Todo mundo conhece a história que Davi tocava para Saul. Deus permitiu que o espírito maligno tomasse conta de Saul e o incomodasse. E daí o pessoal tentou ir achar alguém para tirar esse mal dele. Na verdade não havia musicoterapeutas naquela época, então eles tentaram achar gente, ou gente que tocasse, ou o que quer que fosse. Então, no verso 16, só para tentar ganhar um tempo aqui, 15. Os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Então os criados de Saul discerniram o que estava acontecendo com Saul. Primeira coisa, eles não falavam que era crise convulsiva, não, ele estava endemoniado, não, no começo de conversa. E eles conseguiram discernir isso. Impressionante. Esses criados aí eram ó. Você nunca pensou nisso, né? Pois é, pensa. Os criados de Saul eram os caras espertos, né? Fizeram um diagnóstico dele: o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Quem falou isso para eles, a Bíblia não diz, mas Deus deve ter falado isso para eles. Diga, pois, nosso Senhor a seu servo que está na tua presença, que busquem, eles já deram tudo para ele, que busquem um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ele, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem e trazei. Então respondeu um dos mancebos, dos jovens, e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo de palavras, sério, né? E gentil presença. E o Senhor é com ele. Agora vamos à sua pergunta. Primeira coisa, o que nesse texto aqui diz que Davi cantava para Saul? Tem algum lugar aqui que diz que Davi cantava? Pode não ter colocado, mas ele cantou. Tá bom, tá bom. Agora você precisa prestar atenção na Bíblia, quando a Bíblia é pleonástica em coisas que ela fala, ela repete a mesma coisa mais de uma vez. Presta atenção. Porque eu li para vocês, no verso 16, eles falaram assim: quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos. Pô, você toca com o quê? Por que a Bíblia enfatizou que ele vai tocar com as suas mãos? O único jeito de tocar harpa é com as mãos. Você concorda comigo? Só o Steve Vai. Toca com os dentes, mas isso é caso raro. Bem raro. Mas assim, quando você toca com as mãos. Por que a Bíblia está enfatizando que quando ele tocar com as suas mãos, o Espírito vai sair? Bom, até pode se discordar de mim, mas o que eu quero tentar te ajudar é mostrar uma outra coisa. Eu não quero discutir se Davi só tocava e cantava ou não. Nesse caso, a Bíblia não está deixando claro que ele estava cantando, mas deixa muito claro que ele tocava, e que quando ele tocava, o Espírito saía de Saul. A Bíblia também não diz que Saul já conhecia todos os CDs de Davi e as músicas deles, e que quando ele ouvisse só a melodia da música, ele ia lembrar da letra e falar: essa é aquela música que toca no rádio que Davi canta, que diz que Deus me livra dos meus pecados. Aí os demônios saem tudo dele. Não está escrito isso aqui. Nem existia rádio na época. Então a minha conclusão aqui é a seguinte: aquilo que eu falei de manhã, vocês lembram? Que eu pedi para Deus, não sei se vocês lembram, né? Quando tocasse, Deus fizesse. Davi tinha uma graça de Deus para tocar. Davi compôs muitas músicas, muitas letras, mas Davi tocava. Outra boa alternativa: quando Davi estava lá cuidando do pasto dele, das ovelhinhas, sabe que ele cantava com as ovelhinhas? Pode ter sido, né? Alguns salmos ele compôs lá. Às vezes a harpa podia não estar bem afinada, aquela ovelhinha mais esperta,
Olha, tá bom, tem que afinar aqui, peraí. Sabe o que acontecia isso? Sabe quando ele tocava para as ovelhas, todas elas... Será que ele sentia isso? Será que isso acontecia? Ou será que era Deus que estava naquele lugar e as ovelhinhas estavam juntos? E Davi entendia figuras de Deus. O Senhor é meu pastor, que o Bob pregou ontem. Porque para Davi era a rotina do dia dele, ele ser pastor e ele cuidar das ovelhas, e essa figura ele usava para aprender de Deus. Bom, volta aqui. Davi estava tocando. Então a primeira coisa, eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Realmente, músico, quando está só tocando na ministração, parece que ele está numa outra dimensão, que não é espiritual. Ou o cara está assim, para lá, o povo, né? O cara está tocando aqui, olhando, então olhando o amplificador, ver se vai sair alguma coisa. O cara lá ministrando, a irmã cantando, fazendo mó auê lá para o povo vir, para Deus mandar. Então ele está olhando para cá. Ou então o bateria e o baixo ficam os dois lá só o tempo todo. E ninguém vê mais nada, só os dois. Então eu concordo com você nesse particular. Agora, quando você toca, então você tem menos responsabilidade que quem dirige. Negativo. Está todo mundo aqui, meu amigo, em nome de Jesus, e se cuide. Graças a Deus você está na época da graça, então não cai nenhum raio na tua cabeça se estiver em pecado ou se estiver ministrando. Porque é graça de Deus. Mas não abuse da graça, que ela vira desgraça. Certo? Então assim, os músicos e os que ministram, os cantores, nenhum é mais importante que o outro, no começo de conversa. O cantor se vai chamar o meu microfone mais alto, por favor, por favor, por favor. 1, 2, 2, 2, mais alto, por favor. Porque a minha voz precisa aparecer. Por favor, mais alto. Alô, alô, som. Aí o cara da guitarra fica louco da vida com ele aumenta no 10. E fica aquela competição entre os dois, para ver quem chega primeiro, né? Ou quem vai mais alto. Ou quem vai mais baixo, no caso. Então, isso aí vocês nunca viram, né? Eu estou contando só uma fábula para vocês. Ou está no ensaio, o amplificador, eu já vi isso, bandas renomadas, fazendo passagem de som, e aí o cara está lá, e o cara do som arrumando, e o cara fica nervoso, porque não está ouvindo nada, ele fala, esse amplificador, pi, entenda-se o palavrão, esse microfone, esse cara do som, esse pi, tudo é pi para ele não abençoa ninguém, mas depois ele vai ministrar do alto da sua glória e tá certo isso? Eu estou exagerando, eu estou caricaturando, mas acontece, não acontece? Sim. Acontece. E está errado. Aí você falou, como fazer? Verdade, meu querido. Primeira coisa, ensino. Vou fazer um teste. Alguém de vocês aqui já ouviu esse texto falado desse jeito? Levanta a mão. Uma, que bom. Duas com a filhinha dela junto, bem todo junto. Entende o que eu estou dizendo? Ensino. O que estão ensinando da palavra para você? Dá 10 para Deus que Ele te dá 100. É isso que estão te ensinando? Vem para a igreja, paga o teu carnê de oração que você vai ser abençoado. É isso que estão te ensinando? Por que não ensina que Davi tocava com as suas mãos e o Espírito saía do corpo de Saul? Agora, veja só, para completar, como é que os servos descreveram ele? Era um cara que sabia tocar. Davi era um luthier, vocês sabiam disso? Ele fazia os seus próprios instrumentos. Made by David. Você toca. De quem que é essa harpa, mano? Davi que fez para mim. Ele era luthier. Ele sabia fazer os seus próprios instrumentos. Então ele já era um cara, né? Fazer instrumento não é qualquer Zé que faz. Além disso, ele sabia tocar, devia saber tocar muito bem. Ele ficava lá com as ovelhas, ele tinha muito tempo para fazer escala, para ensaiar, para preparar. Ele não tinha que parar para ir buscar um leão lá atrás e matar o bicho, mas nada muito importante. Ele voltava depois, limpava a mão, fazia escalinha outra vez, tudo bem.
leão, mata o urso, não sei o quê, depois volta e começa a tocar de novo. Normal, vida de músico. E sabia tocar. Então, preparo técnico é uma coisa fundamental. Só que às vezes ela luta contra a espiritualidade. Não devia lutar. O cara que sabe muito devia ensinar o que sabe pouco. E não ficar metido lá na frente dizendo que ele sabe tudo e o outro não sabe nada. Não sei se você já viu essa parábola também por aí em algum lugar, né? Em todo lugar, infelizmente. Desculpe eu falar assim, porque eu já falo isso pelo menos há uns 30 anos. E a minha expectativa é que isso mude. Em nome de Jesus. A gente fica mais velho, fica meio negativo, tá bom? Me perdoem, orem por mim, para que Deus me dê graça. E que mude. Sabe tocar? Segundo, é valente. Valente porque ele pegava os bichos pela unha e matava. Você não precisa pegar ninguém pela unha e matar. Mas você precisa ser valente contra os seus inimigos. Quando você vem num lugar desse para ministrar, existe um mundo espiritual que está à sua volta. Você não pode esquecer disso. Enquanto nós estamos aqui agora, há um mundo espiritual à nossa volta aqui acontecendo. Pela graça de Deus, como aqui na igreja, deve ter só anjo ali dentro. Mas de vez em quando pode vir um pensamento na tua cabeça: mas esse cara é chato, hein, mesmo? Ele só fala as coisas, ele acha que ele é o cara. Vem, daí vai embora essa coisa. Ela volta de novo: mas você está bem mesmo, esse cara está com inveja de você. Vai embora. Então existe um mundo espiritual aqui enquanto a gente está falando. E quando a gente ministra para Deus, então, meu Deus do céu, você começa a exaltar Jesus, você acha que os demônios vão achar tudo maravilhoso. E vão exaltar junto. Dá pau. Quem vem mal para a igreja pode se sentir mal, pode ter problema. Se tiver endemoniado, cai mesmo, porque está com problema, precisa ser aliviado daquela dor. E se vem cristão por aqui dentro, amargurado com Jesus, chateado com Deus, porque o filho está doente, ou porque perdeu um parente no acidente, ou porque não se vê lá, e está todo mundo adorando a Jesus, ele vai ser tocado, vai mexer dentro dele profundamente. Esse é o mundo espiritual. Agora, enquanto você está aqui, você deve ver 10%, 5% disso. Se você ver. Algumas vezes Deus dá a oportunidade de eu perceber algumas coisas. Ele não pode mostrar muito, senão eu perco até onde que eu estou. Entendeu? Eu preciso estar lá, que nem nós conversamos antes, né? Eu preciso estar lá ligado e o que está acontecendo aqui. Agora tem que ajudar a noiva, se liga na noiva, meu filho, tudo que você vê é só em função de ajudar a noiva. E fica na boa. Amém? Senhor. Tocava bem, era valente. Você precisa ser valente contra os seus inimigos. Você precisa saber que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele quer te destruir em todo lugar que você esteja, na sua vida, no seu dia a dia. Então, às vezes, a sua grande vitória, como ela sugeriu aqui, vai ser você lavar pratos cantando. Pode ser uma grande vitória na sua vida. Ou você está no teu quarto, chegou do trabalho aqui, não sei se, né, como São Paulo, com aquela doideira, que nem eu contei hoje de manhã que eu cheguei, para chegar no aeroporto e tal. Você chega e diz: oh, meu Deus do céu, estou aí. Aí ele vira para você e fala: canta, filho, canta, canta. Valente. Contra os seus inimigos. Homem de guerra. Teve já uma década dentro do meio cristão em que era muito comum as músicas de guerra. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra, e muitas outras. Foi uma época, uma década de conscientização da igreja sobre a guerra espiritual. Não se falava nisso. Começaram a surgir canções sobre isso e o povo começou a se conscientizar sobre isso. Claro que às vezes isso acaba virando uma moda, porque homem é homem, não tem jeito. Então tem a moda da guerra espiritual, tem a moda do discípulo, tem a moda do adorador, tem a moda não sei o que lá. Tá, isso é coisa de homem, Deus nem dá bola. O importante é enfatizar aquilo que está acontecendo naquele tempo. Você e eu, meus queridos, nós lutamos uma batalha espiritual. Quantas pessoas da área de louvor você já viu caírem, ou em sexo, ou em outros problemas? Infelizmente, espero que não sejam muitas, mas você já deve ter visto. Por quê? Porque você está numa batalha. Na nossa igreja, são algumas características que a gente dá para a pessoa. Óbvio, tem que ser nascido de novo. Parece muito óbvio, mas se o músico tocar muito bem, o pessoal traz ele para a igreja e nem pergunta se o cara já teve uma experiência com Jesus. Verdade ou não? Segundo, batizado. Não tem que ser batizado. Significado do batismo, razão do batismo, importância do batismo. O cara não é batizado num
sepultou seu passado, não veio para uma nova vida, vai entrar de frente para o bicho para ele atirar bem no teu peito e te destruir. Isso aí é falta de cuidado do líder. A culpa vai ser cobrada do líder. Por isso que a minha igreja fala assim, não, tem que estar batizado mesmo. Isso eu acho que deveria ser até em todos os ministérios da igreja. Mínimo requisito, nascido de novo, batizado. Eu tô assim, como é que fala? Eu tô chovendo no molhado. Meu Deus do céu, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo o cara não é nascido de novo? Mas não sei, né? Batizado? Mas a minha é presbiteriana, não tem problema. Batizado, estou falando. Batizado. Fez esse compromisso com Cristo. Sepultou o passado. Veio para uma nova vida. Tem esse significado na sua vida. Porque a hora que o diabo vier te acusar, você fala, eu sou batizado, eu sou de Jesus, eu estou no convívio da igreja, você não vai me pegar. Vou chamar meu irmão mais velho e ele vai te pegar. Aí você tem esse direito em fazer isso. É o direito que você tem, de Deus. Então essas coisas, queridos, são algumas das coisas. Outra também, a gente tem problema lá em São Paulo. O nego vem só no dia da escala dele. Os outros domingos, sabe Deus onde esse cara está. Nascido de novo, batizado, mas só aparece um domingo por mês, que é o dia da escala dele. Onde que o cara está? Só Deus. Espero que o diabo não saiba, mas... Entendeu? Isso tudo é coerência ministerial. Essas coisas se aprende, se cobra, se fala, se prega, se orienta. Certo? Esse sisudo de palavras, a tradução antiga da Almeida, na verdade está falando de uma pessoa que não desperdiça suas palavras. Então ele não devia ser um cara que ficava falando abobrinha o tempo inteiro, entendeu? Ele devia ser um cara meio direto ao ponto. Educado, porque fala depois que ele era gentil, mas ao mesmo tempo direto ao ponto. Que nem o Fitz, assim. O Fitz fala tudo calminho, então ele vai... Chegou no ponto. Davi devia ser um cara assim. E o melhor de tudo, o Espírito saía de Saul porque o Senhor era com ele. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com os músicos, meu querido, pode tocar o que você quiser, pode fazer o som que você quiser, pode pôr a luz que você quiser, não vai dar nada. Há igrejas por aí e tal, americanas, no Reino Unido, em um monte de lugar, eles têm condição, eles têm estrutura. Bola aqui tem uma estrutura fantástica, Deus abençoe, fantástico mesmo. Mas eu sei que o pessoal da bola sabe que não é isso aqui que faz as coisas acontecerem. Eles sabem disso. Mas Deus deu estrutura, aleluia, usa a estrutura, usa. Mas assim, não se fique nela. Que amanhã Deus resolve te tirar daqui e levar para uma garagem que cabe 50 carros para você ficar lá. E aí você vai ficar chateado por causa disso? Deus me tirou daquele lugar fantástico, da nave. Nave para mim voa, né? A nave. Então assim, nós precisamos entender Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem todo esse processo. Então quando você simplesmente tocar, mas você está inferindo que você está tocando para Deus, você tem muita responsabilidade. Não me interessa se você está sozinho, se está no grupo, se é uma reunião de oração para 5 pessoas, se são 50 mil. Deus está lá? Tá. Então, meu amigo, a responsabilidade é igual, nesse sentido. Né? Claro que o líder tem mais responsabilidades. Fala, tem microfone? Aliás, um agradecimento enquanto isso. O pessoal do Bola aqui tem sido 11, não é 10, 11. Muito obrigado, viu, queridos? Vocês estão, parabéns. Estão servindo a gente, pedi até suquinhos, os caras mandaram suquinho. Mas não pedi 7 toalhas verdes, 7 toalhas verdes, nada, só pedi um suquinho, só. Uma maçã verde, outra vermelhinha, para equilibrar, mais uma pera e uma laranja lima. Vamos lá, eu acredito que todos nós aqui temos um mover de Deus diferente sobre a nação, sobre todas as igrejas, independente do ministério. E às vezes, eu creio que ninguém vai se chocar com o que eu vou falar e não estou sendo rebelde. Muitas vezes o ministro, ele não tem um ministério de louvor, não uma pessoa, não tem um tempo que desejávamos durante o culto. Esse é um fato, mesmo porque os nossos cultos já são muito curto o período. E partindo desse ponto, você está ali com
um grupo de louvor, com o ministério de louvor, os seus amigos, e todos na mesma atmosfera de adoração, a presença de Deus é real. Você olha para a igreja e vê que a igreja tem aquela sede, aquela procura, aquele desespero pela presença de Deus. E você olha para o relógio, o tempo está passando. Eu acredito que o Senhor, num tempo de vida, de adorador, já compreendeu alguns princípios que você consegue trazer a presença de Deus, você consegue levar a igreja à presença de Deus com uma facilidade maior. Eu tenho aprendido sobre ler perto de muitos aqui, mas eu acredito que Deus ele não tem senha, ele não tem fórmulas mágicas, mas você tem certos caminhos que você consegue acelerar esse processo e devido a esse tempo curto. Na sua experiência, qual é a maior o melhor caminho, digamos assim, o caminho mais rápido, não é a palavra, né, não acho outra, mas o caminho mais prático, exato, para que a igreja se sinta na liberdade de louvar a Deus, você conduzir a adoração a Deus, você exaltar a presença de Deus, ou você falar para a igreja, conduzir a igreja à presença de Deus, na sua experiência, qual dos dois caminhos se torna mais viável devido a esse curto período de tempo que muitas vezes nós temos? Uma boa pergunta. Felizmente, quem vai dar o caminho na hora é o Espírito Santo, né? Você está sendo muito etéreo, então deixa eu tentar baixar um pouquinho mais para a terra. Vou te dar exemplos, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa que o líder tem que sentir quando ele vai começar uma reunião, esperando que tenha tido algum tempinho prévio de oração, ouviram todos isso? Vamos lá, vamos orar, velho. Peraí, vamos lá. Orou, o grupo orou, 5 minutos que seja, oraram, olhou um para a cara do outro, falou, está tudo bem, queridos, aleluia, vamos lá, beleza. Primeira coisa é você, o líder, eu sei, eu concordo com você, alguns têm mais sensibilidade pelo tempo de experiência, é verdade isso também, isso é verdade. Nós estamos falando de aspectos humanos, né? De experiência. Mas vamos falar de aspectos espirituais também. Você deve, no primeiro momento, você vai começar uma reunião, porque a gente ensaia os cânticos antes e tem a listinha. Todo mundo faz isso e eu acho que é saudável. Não vejo problema nenhum em ter a listinha. Já começo com isso. Só que cabe ao líder sentir como é que a coisa está. Na hora de começar, quantas vezes eu preparo um negócio para falar, você já ouviu essa frase de um monte de gente, aí Deus muda tudo na hora. É verdade. Deus muitas vezes faz isso na medida da nossa possibilidade, porque a gente tem que ter files aqui para Deus mudar e você pregar o que Deus quer. Você não conhece a Bíblia, não dá para ele mudar de uma para outra. Fica delete, não vai, não entra. Então precisa ter. Mas assim, primeira coisa é sentir o povo. Quando você está na oração inicial e você preparou o primeiro cântico, sente o povo. Busca de Deus direção para sentir o povo. Como sentir o povo? O povo está disperso. O povo está triste. Às vezes você começa com uma música de júbilo, você olha, vamos lá, pastor, agora canta mais, agora bate palma, o povo está assim. Aí você acha que o problema é seu, você acha que o problema é do pastor, que é do data show, que é do... Você fica culpando todo mundo, que é do som, que é do povo também. Primeira coisa, sentir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Cada reunião é uma reunião nova, concorda? Deus tem coisas diferentes para falar, em reuniões diferentes, não é sempre a mesma coisa, é sempre novo. Isso é um princípio, porque Deus sempre renova, e as pessoas sempre estão lá, e pessoas diferentes têm problemas diferentes, situações diferentes, então muda o panorama. É como se mudar as pecinhas de um quadro, de um quebra-cabeça, e só Deus vê esse quebra-cabeça. Então você começa. Aconteceu, eu estou dizendo isso que aconteceu uma vez que eu comecei assim, nós tínhamos uma sequência de música, começamos uma canção de júbilo, Quando a música estava quase terminando, eu já estava pensando, quem que morreu aqui? Porque esse povo não está cantando nada. Será que eu não estou sabendo? Morreu alguém? A igreja me avisou? Assim, estava desse jeito. Aí eu parei, Deus no meu coração falou, para.
Então, para, pessoal, para tudo. Eu cheguei para o povo e falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos dividir em grupinhos de 3, 4 pessoas. Vamos orar. Para Deus nos abençoar nessa noite. E aí eu disse, eu estou sentindo a nossa dificuldade aqui. Eu falei, nossa, né? Não de vocês, porque eu estou na rua e vocês estão com dificuldade. Nossa dificuldade. Sempre se inclua na noiva, porque você é noiva também. Né? Acabamos de aprender. Dividi em grupinho e começaram a orar. Primeiros 10 minutos, os músicos atrás de mim, vamos lá, gente, vamos cantar uma, faz um fundinho. Eu falei, pera. Deus não falou nada disso para ele. 15 minutos, orando, beijando lá na frente. 20 minutos, beijando lá na frente. Os músicos, vamos, aquela outra tá certinho. Mas que hora que você falou segura os músicos, quer segurar mesmo. 30 minutos de oração. O povo orando, eu observando, esperando, como o Bob disse, relax, esperando. E aí, Senhor, como é que estão as coisas? Aí eu comecei a ver o povo, entre eles começou um grupinho a chorar, o outro grupinho começou a rir, o outro começou a se abraçar. E os caras, vamos, agora já são júbilo, olha lá. 40 minutos, sem nenhuma música. Porque o nosso tempo era tipo 40 minutos de louvor. Quando chegou aos 40, no meu coração Deus falou, tá bom, pode sentar. Eu, como assim? Eu olhei para os músicos, ei, Gerson, vamos lá agora, vamos. Tem que obedecer a Deus, né, velho? Não, tá bom, já chegamos onde a gente queria. Vi todo mundo alegre, os rostos alegres, o povo receptivo. Falei, irmãos, pode sentar. Todo mundo se olhou assim, alegre, feliz, nem deram bola que não cantou nada. Sentaram felizes. Aí foi pro dízimo, as ofertas, pregação, os músicos ficaram assim comigo, cara. Eles ficaram doidos. Passava aqui 2 horas ensaiando. 1 ou 2, não foram todos. Passava aqui 2 horas. Falei, ué, vocês querem que eu obedeça vocês ou Deus? Como é que a gente faz? Do jeito que estava aquele negócio, vocês queriam que eu tocasse? Tocar para quê? Para fazer cumprir? Então esse é um exemplo para você. Sensibilidade. O que nos ajuda, porque tem dia que às vezes você tiver 20 minutos, isso aconteceu comigo em alguns lugares assim de conferência, que a gente fala, não é só igreja não, viu? Você chegar na conferência lá, você já foi em conferência, você tem que ministrar, você tem 10 minutos e 30 segundos, beleza? Mais 10 minutos e 30 segundos, tá bom, né? Beleza? Então beleza, né, meu irmão? Tá. E às vezes você faz o que em 10 minutos? Você canta uma música. Canta. Fala, Jesus, é isso aí. Isso que eu oferto para o Senhor nessa tarde, nessa noite. Recebe de coração. Em nome de Jesus, amém. Deus 10. Agora, a nossa alegria é ver Deus tocar os caras em 10 minutos. Aí é Deus mesmo, não é você, né? Que não dá. A gente fala, a gente chora, a gente levanta a mão, a gente proclama. Deus é Deus. Posso dar mais um exemplo? Só umzinho, porque isso é pessoal também. Assim, não falo mal dos outros, falo de mim. Eu tive uma época um problema sério que foi a paralisia facial. Já ouviram falar de paralisia facial? Metade do rosto fica todo paradinho e a outra metade continua funcionando. Por diferentes razões, eu fiz uma viagem, tá. Aí, estava perto da época de carnaval e era época de acampamento de jovens e eu estava escalado para ela ministrar. Aí eu virei para minha esposa, fomos no médico, o cara fez diagnóstico, eu coloquei um ainda já. Aí o pessoal, você vai, né, pastor? Não sei, né? Desse jeito, assim. Não, pastor, vai lá, pastor, tem que estar com a gente, não. Tá bom, vou pensar. Beleza, Deus abençoe. Olha por mim, né? Aí minha linda esposa fez o trabalho, que eu falei, bem, eu não vou no desacampamento. Não dá, olha pra mim, velho. Como é que eu vou no acampamento a gente cantar? Minha mulher cheia de fé, não, benzinho, a gente vai. Eu comia, porque as bochechas têm um importante trabalho, eu comia, a comida caía. Vai dar vergonha, você se sente totalmente humilhado com esse negócio. Agora que eu vou lá comer no refeitório com a molecada, caindo tudo no chão lá, mano.
bem, a gente fica no quarto, leva bonitinho para você, essas coisas de mulher que você não consegue dizer não. Que funciona mesmo. Resultado, fomos para o acampamento, eu lá. Chegou a noite de eu ministrar, eu estava assustado. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Sabe que o microfone esconde? Sabe que o pessoal não vê? Se ficar o microfone na frente. E fui. Cantei a primeira. Acampamento, o pessoal já está meio no gás, né? Então ajuda pra caramba. Cantei a primeira, cantei a segunda. Quando eu acabei a segunda, aquele gente vai assim, cara, caiu um fogo naquele negócio, mais um fogo. E a molecada começou a orar junto. E começaram a chorar junto, aquela mesma história. Sinais do Espírito Santo. Começa a chorar um aqui, confissão de pecado. Começa o outro ali a abraçar o outro, amor, perdão, blá blá blá. Caiu um fogaço. Eu estava em cima da plataforma, assim. Vim para o lado, sentei, aí Deus começou a ministrar ao meu coração. Quer dizer, ele foi um pouco duro, porque às vezes ele precisa ser duro com a gente. Chegou para mim e falou, Gerson, olhando para isso aí, você acha que eu dependo de você? Pô, bem no meio da... Comecei a chorar, porque eu entendi a minha humanidade, a minha limitação, a minha miséria. Então você acha que você vai ser o cara que vai tacar fogo no acampamento? É isso. Fiquei lá, comecei a chorar, Deus foi falando, depois ele foi consolando, né? Porque Deus dá aquela cutucadinha, depois ele consola também. Aí veio, o pessoal fez um montinho em cima de mim, por lá para eu ser curado. Aí foi aquelas loucuras, mas foi uma doideira, mas foi uma benção, nunca mais vou esquecer. Fui embora do acampamento, ainda não fui curado. Passou 15 dias, 20 dias. Isso é uma patologia que o colega disse para mim, cara, isso aí pode dar sequela, você já deve ter visto pessoas quando ri, um lado puxa mais, o outro fica assim, que é um problema dessa doença não curado, né? Então só funciona um lado, a pessoa ri, puxa só de um lado e não puxa do outro. É difícil, é triste, o rosto fica feio, fica deformado, né? Eu estava com medo de tudo isso. Digo para vocês que eu não tinha fé muita não na cura, tá? Estou confessando aqui. Muitas pessoas oraram por mim, por isso nós precisamos orar pelos outros. E todos os que oraram por mim, eu dou para eles a graça e a honra da cura ter acontecido. Olha como eu fiquei bonitinho. Perfeito. Deus trouxe tudo de volta de novo. Mas naquele dia, aí eu aprendi, entendeu? A gente tem que fazer tudo como se fosse importante a gente fazer. Mas na hora é Ele que comanda o espetáculo. Que conversa, né? E a gente tem que estar sensível a isso. Então, uma coisa prática, a gente pode também estar mais perto do pastor, orar mais com ele, estar mais juntinho dele, para ver como é que as coisas acontecem. Falar, pastor, tem uma música nova, eu quero cantar hoje, pastor, a letra dele é assim, o que você acha? Vamos cantar? Mais pertinho do pastor, né? Não chegar assim, pastor, você vai dar 15 minutos, mas a tua distância dele é de um precipício. Chega mais pertinho do pastor, conhece o pastor. De repente ele vai chegar, puxa rapaz, mas aquela outra música que você canta hoje, canta. Pastor, não sei se dá tempo. Não, eu dou mais tempo. Vocês estão ficando juntinhos, as coisas estão acontecendo, entendeu? Há uma comunhão. E se for 5 minutos, querido, é o Espírito Santo que vai fazer. Você ora, fala, Senhor, então eu vou cantar aquela uma, e cuida de mim aí, porque lá vamos nós. E manda, e fique sensível. Tentem não ser etéreo demais, mas são situações práticas, você concorda? E vai ter dia que você vai ministrar um montão. Agora, se a sua igreja tem essas limitações, então, chega para Deus e fala, Senhor, é isso que temos. 5 pães e 2 peixinhos. Se o Senhor fizer isso aqui multiplicar, eu vou ficar feliz da vida. Se o Senhor não fizer, vou entender também que a culpa não é minha e eu vou fazer o meu melhor. Senão você vai ficar em crise com a tua igreja, e aí não é legal. Não é legal. Amém? Acho que vale mais uma, se quiserem, ou vamos embora. 2. Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão vivos aí? Se alguém cair na minha vida. Pois não. Gerson, é o seguinte, desde o início da minha conversão, sempre ouvi que o Brasil ia acontecer algo que ia abalar o mundo, e sempre ouvindo isso. E hoje nós temos muitos ministérios de louvor, muitas bandas, muito pessoal famoso, mas ainda não tem acontecido isso. Você acha que dá para acontecer algo no Brasil, ou o Brasil tem perdido essa oportunidade? Pergunta, não sei se você responder. Quantos anos você tem?
35. Tá. Quantos aqui são até 20 anos de idade? Deixa eu ver. Levanta a mão aí. Tem até 20. Tá. Não quero constranger ninguém não, é só nome, nem vou olhar direito. Quantos tem até 30? Tá. Quantos tem mais de 30? Tá. Então, eu ouvi isso também, 1, 2 décadas atrás, que a próxima geração ia dançar nas ruas, e as pessoas iam se converter, que ia acontecer um monte de coisa. Pelo ponto de vista do Bob, nós estamos caminhando em termos de crescimento, em termos do Brasil como evangelho. Há o questionamento, que tipo de cristãos nós teremos? Sim, deixa isso aqui um pouquinho aqui agora, senão se entrar nessa. Mas assim, eu ouvi muito disso também. Uma coisa que eu acho, que faltou talvez um pouco nessa palavra de encorajamento, que eu não duvido dela, é uma coisa que eu sempre digo, seria o caminho das pedras. O que é o caminho das pedras? O caminho das pedras é o caminho do Calvário, é o caminho da cruz. Então o pessoal só quer ouvir: nós vamos ganhar de 5-0, nós vamos derrotar, nós vamos destruir, nós vamos acabar. É gostoso ouvir isso. Só que para chegar ali, como é que é? Você vai chegando, assim, e o orar, e o jejuar, e o não fornicar com a namorada, que se é uma geração de jovens, e o se separar para Deus. Acabei isso aí. Então, nesses últimos anos, infelizmente, eu tenho visto muito disso no meio do povo de Deus. Por favor, não se ofendam, assim, eu estou dizendo genericamente. Isso me assusta. Sabe por que assusta? Todo mundo está sujeito a pecar, inclusive eu, todos nós. Mas o temor de Deus é uma coisa que segura a gente. Não é? Tem hora que você não peca porque você fica com medo de Deus fazer alguma coisa. Amém, tá bom, nem que seja pelo medo, mas escapa, cai fora, foge, some, desaparece. Mas não peca, luta, fugir. Não é isso? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Fugir das paixões da mocidade. Cadê essas coisas? Eu seria injusto se eu não dissesse que não tem um pessoal assim. Tem, no Brasil, tem. Tem gente, eu vi a fala de alguns aqui, que o Bob falou, existe em vocês que estão aqui no sábado à tarde, aqui nessa hora, uma paixão, senão vocês não estariam aqui, eu sei disso. Agora, uma coisa numa forma muito maior, que abranja mais gente, precisa que a igreja evangélica que está crescendo tanto, tenha mais essa conscientização. Outro fator importante que eu conheci na década de 80, 90, onde tinha conferências de unidade da igreja e juntava de tudo, era muito legal. Cadê a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias? Então a igreja cresceu muito e formaram-se alguns reininhos de igrejas muito grandes, de denominações muito grandes que têm poder, porque tem dinheiro, tem gente, tem influência política e um monte de coisa. E eu acho que isso tirou o pessoal do foco. Com isso, tira os jovens desse pessoal do foco. Porque o jovem é uma coisa linda. O jovem ainda é alguém que tem esperança, que tem sonhos, que quer alcançar coisas. O adolescente e o jovem são a melhor matéria-prima para você trabalhar o reino de Deus para multiplicar. Muitos ainda não casaram. Então a palavra diz que aquele que se casa cuida de cuidar dos interesses do seu cônjuge. Aquele que não está casado ainda, ele cuida de Deus, ele aspira por Deus, ele vai para a sala de oração lá e geme por Deus, porque Deus é a primeira necessidade dele ou dela. Eu não tenho alguém bonitinho, nessa hora não tem. Então você se joga em quem? Em Jesus, meu irmão. E aí Jesus se manifesta para você. Então essas coisas, eu acho que a gente perdeu um pouco, e essas coisas eu não ouço gente falando no púlpito, que parecem coisas tão simples. Mas tem que chegar para a moçada e falar: queremos conquistar o Brasil, Deus deu a palavra para nós, então o que nós precisamos fazer? Precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, precisamos ser luz, precisamos ter compaixão das pessoas. No trabalho onde eu estou, eu tenho que ser luz, na faculdade, em vez de ficar de bibibi com a menina que não é cristã lá, chavecando aqui, ali, tal. Meu, prega o evangelho, cara.
E você menina também, que você sabe que você é muito bonita, porque Deus te fez bonita. Então você fica lá sambando na frente da universidade, todo mundo olhando, filho, tá, Deus não te chamou para isso. De novo, me perdoe, estou caricaturando, não quero ofender ninguém aqui. É uma caricatura para você não esquecer o que eu estou falando. Mas acontece, não acontece. Cadê Jesus no centro desse negócio? Eu te digo, e Deus tem toda a razão. Deus não vai fazer essas coisas por preço barato, Ele não vai. Porque isso é o chantilly dele. A restauração, o crescimento da igreja, o avivamento, o Espírito Santo, meu Deus, quanto tempo eu levei para começar a entender a importância do Espírito Santo e ter zelo por ele. Se não tem essas coisas, ainda assim a graça de Deus acontece tanto no nosso país, que tanta gente ainda se converte. Deus seja louvado. Eu vejo mais ainda a graça de Deus nisso, porque nós não estamos com essa bola toda. Deus está, nós não estamos. Mas de algum jeito, como Deus tem que cumprir a palavra dele, o Brasil está crescendo em cristão. Agora, essa qualidade pode ser ruim, porque não tem Bíblia, não tem os princípios, não está sendo trabalhado, não está sendo ensinado. E aí, faz qualquer coisa. O cara ouve no rádio que se tomar um copo de água benta e que o cara abençoa e vai ser curado, ele vai acreditar. E tem vezes que ele vai ser curado, sabe? Ele creu na sua simplicidade. E o nome de Jesus fez aquilo. Não o pastor fulano tal. Até isso. Mas nós precisamos discernir essas coisas. Paulo às vezes fala, vocês que já são maduros, não podem mais ficar tomando leitinho. Você precisa ficar esperto. Entender as coisas, os tempos, as situações. Então, não sei se eu te respondi. Eu acho que continua crescendo. Eu acho que a palavra ainda é válida. Eu acho que o Brasil ainda é um país jovem estatisticamente. Nós ainda temos pelo menos 60% da população abaixo de 30. Pelo menos, antes era mais. O Brasil está ficando mais velho, assim dizer, e de idade. Mas ainda é um país jovem, com essa paixão, com essa... entendeu? Que o pessoal vem aqui, olha e fala, uau, que país é esse? Que loucura. Agora, nós brasileiros sabemos do quanto Deus já tem falado para a gente. Então, longe de mim, hoje eu aprendi a não ser negativo, longe de mim ser negativo, mas vamos então curar as nossas feridas, resolver, buscar resolver a nossa parte, para Deus poder cumprir. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, mas você lá no teu cantinho, você precisa fazer isso. Eu costumo dizer, é uma guerrilha isso. Não é uma coisa grande, é uma guerrilha. Um aqui, outro ali, outro ali, outro aqui, outro ali. É uma guerrilha. Mas uma guerrilha já derrubou muita coisa. Não é verdade? Nós trabalhamos com o nosso mestre em um sistema meio de guerrilha. Nós não estamos na mídia, nós não estamos aqui, não estamos ali. Mas nós vamos orando, vamos clamando, vamos indo, vai para Brasília, vai não sei aonde, ora aqui, ora ali. Vai conscientizando os jovens. É outra razão pela qual eu estou aqui com vocês hoje também, 4 horas da tarde, para falar isso para vocês. É uma conscientização que eu estou trazendo, por favor. Ninguém jamais entenda isso como peso ou juízo. É uma conscientização para vocês acelerarem o processo. E vamos lá. Está aí, a palavra está aí, os princípios estão aí. Você está cheio de saúde, de dinamismo, cheio de Deus. Vamos lá. Começa pelo teu cantinho. Não espere vir um grande evangelista de sei lá de onde, cai do céu, vem de helicóptero, e daí a partir desse cara tudo vai mudar no país. Não sei se é assim. Espero ter respondido em parte. Outra, tinha uma outra coisa que eu tinha levantado, não, perdão. Tudo bem aí, galera? Todo mundo vivo ainda aí? Tá pegando fogo, né? É bom pegar fogo, ninguém dorme. Pois não. Então, eu tenho já uma opinião meio que formada sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião, né, pelo tempo de experiência assim, e tal, e com a sua experiência como músico, com aquela pessoa que busca adorar a Deus verdadeiramente. É a questão da música que a gente pode dizer secular, que não agrada a Deus. Na sua opinião, já deve ter respondido essa pergunta. Você chegou lá, mas eu sempre tenho essa curiosidade. Qual a sua opinião sobre a pessoa ela ter uma influência dessas músicas? Eu gosto de ouvir rock, gosto de ouvir rap, mas eu não procuro ouvir músicas que tem uma letra com, como pode dizer, com
compartilhe com o que você Isso mesmo. pensa. Isso mesmo. Então eu vou lá, confesso a minha fé, mas eu lá na minha casa, quando eu vou treinar alguma coisa para eu ficar bom, eu vou ouvir uma música que não tem nada a ver com Deus, com os atributos de Deus, que não adora a Deus em si. Então, qual a sua opinião sobre isso? Essa é uma questão antiga também. Vamos por partes. Primeiro, quem é o grande artista? Pode falar. Todo final de tarde você vê um quadro assim no céu, com tons diferentes. Não é tons de cinza. Por exemplo, esse filme eu não aconselho ninguém a ver. Em nome de Jesus. Se já foi, meu pede para Deus apagar, deletar. Eu imagino também. Vi, sério. Ouvi falar do livro, Deus do céu, misericórdia. Deus é o grande artista. Deus deu dons aos homens. Deus dá para quem é cristão e para quem não é cristão. Então a gente pode diferenciar talento de dom, tá bom? Mas assim, Deus dá capacitações para todo mundo. O nenê está na barriga da mãe lá, Deus já está dando as capacitações para ele, para ela. Quer dizer, vocês acham que o Gilberto Gil é um cara talentoso? Nossa, agora eu choquei meio ruim. Mas é talentoso ou não é? É, claro. Não, me nega que ele não é talentoso. Talentoso. Entendeu a minha pergunta? Esse cara tem talento. Ele é poeta. Ele escreve música bem. Não dá para negar. Agora tudo bem, ele tem um monte de orixá, ele serve um monte de Ogum e Oxum, com todos aqueles colares, infelizmente. Já orei muito por ele nessa vida, mas é complicado o caso. Mas Deus deu um talento para ele. Ele escolheu levar esse talento da maneira dele, conforme a vida dele foi acontecendo. Ele escolheu. Se quiser do rock, pega um do rock. Teu maior. Eu falei de manhã do Coldplay, né? Oi? Eu falei do Coldplay de manhã, né? Quem estava aí ouvindo. Tem uma frasezinha numa música dele que eu peguei para mim, porque eu achei que ela tem tudo a ver. Deve ter sido uma queda dele, porque ele é filho de cristãos e tal, o principal lá, o caminho principal. Como é que é? God give you style, God give you grace, God give a smile upon your face. Deus te dê estilo, né? Deus te dê graça, Deus coloque um sorriso na sua boca. Sei lá, não vou tirar isso. Eu li todo o resto da letra, a letra é meio confusa, não tem muito a ver, coisa com coisa. Mas eu peguei essa frase e falei, não, que Deus me dê graça, que Deus me dê estilo, porque eu tenho que ser um cristão estilo, entendeu? No bom sentido. Enfim, eu ouvi uma vez de um cara chamado Dave Roos, que foi um cara da Vineyard, do movimento lá do Catch the Fire, que aconteceu lá no Canadá. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar pelo menos uma vez. Teve livro, um monte de coisa. E esqueci o que eu ia falar com isso. Estou cansado. Esqueci. Vamos para outro. Lembrei. A natureza, a palavra de Deus diz que a natureza geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Há músicas que são gemidos. Eu peguei uma música uma vez daquela menina que vira e mexe é presa, que ela está em drogas, bonitinha, está sempre enrolada, que era filha de cristãos também, que é uma baita reportagem sobre ela. Quem lembra o nome dela? Katy Perry. Katy Perry, né? Eu escrevi uma vez um artigo sobre ela no Amor da Maçã, um negócio no site da menina. E tem uma música dela, Letter from My Father, uma coisa assim, e eu vi um clipe do negócio. Cara, é um absurdo, é a menina clamando pelo pai dela. Então ela escrevendo assim, papai me manda uma carta, papai me manda uma carta, papai me manda uma carta. E o treco assim, o clipe é uma coisa bem assim, o pai batendo na mãe, depois ela trancada no quarto chorando.
Eu uso em algumas conferências, eu uso aquele clipe para mostrar para o pessoal. Eu mostro o clipe e falo, pessoal, o que vocês entendem disso aqui? Essa menina está desesperada, ela não tem papai do céu, não tem papai, não tem nada, ela está morrendo. E ela está clamando aqui. O coro, né, dizia, send me a letter, me manda uma carta, papai, me manda uma carta. Isso é criação gemendo. Agora, às vezes nós que temos a solução para os gemidos, nós vamos gemer junto. Capite? O que você tem que fazer? Cria uma música que responde isso aí, por exemplo. Vai lá, meu. Mas eu não sou quem te pergunta. Tá bom, você é filho de Jesus Cristo, filho de Deus Pai. E aí? É ruim, não? Seu irmão mais velho é Jesus. E aí, você é fraco? Acho que não. Estou tentando juntar um raciocínio. Então existem essas coisas e a gente ouve essas músicas. Às vezes a gente ouve em casa. Por exemplo, minha formação musical foi clássica. E quando eu estudei não tinha todos esses lances de harmonia funcional, esse negócio fácil para estudar. Não tinha internet, para você pegar na internet as aulas, não tinha nada disso. Então era ralo. Eu estudei clássico. Alguns autores clássicos são conhecidos pela história deles por problemas. Por exemplo, Tchaikovsky. Todo mundo já ouviu falar do Tchaikovsky. Né? Tchaikovsky é um homossexual. Um dos grandes compositores clássicos de todos os tempos, que hoje, para se estudar música clássica, para se estudar arranjos de cordas, se você é músico, você vai estudar, Tchaikovsky é quase uma obrigação, por causa da criação dele, das linhas melódicas dele, etc, etc, etc. Então daí você descobre que o cara teve esse problema na vida, então você nunca mais ouve Tchaikovsky, certo? Tem gente mais antiga que eu, que fala que a música clássica é uma benção, que ela é santa. Já vi isso, que é a única música que é boa, assim, realmente, é a música clássica. O cara não conhece o autor, Chopin. Chopin morreu aos 35 anos de idade de tuberculose. O cara era o maior baladeiro do pedaço. E não tinha cura para tuberculose. Chopin. Você não gosta de Chopin? Nunca ouviu uma valsa de Chopin? Um concerto de Chopin? Vocês acham que não, mas eu acho que clássico hoje nuts, né? Ninguém quer saber mais. Mas assim, eu ouvi, eu toquei Chopin. E era óbvio para mim, mesmo desde moleque, que tinha uma melancolia na música desse cara absurda. Então o cara vivia da paixão, das mulheres, da bagunça, do não sei o que, e compunha. Agora, Deus deu talento para o Chopin? Inegável. Agora, o que ele fez com esse talento? Então, tentando ir à pergunta. Tome cuidado com o que você ouve. Porque, na verdade, o que você deve considerar, no fundo, é a fonte. Qual é a fonte que gerou essa vida? De onde vem isso? Quem é a pessoa? Quais as dificuldades dela? Então, você pode, de repente, se identificar com ela, mas cuidado, porque às vezes essa identidade é tão grande que você entra na dela, você vira um fã dela. E virar um fã já é um relacionamento um pouquinho mais profundo, eu acho, do que simplesmente ouvir uma música. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tem que ser fã, se é para falar isso, do único super-homem Deus que existiu. Entendeu? Não tem que ser fã de outros. Todos os outros são humanos. Elias era um homem como nós. E pediu para não chover, não choveu. Pediu para chover, choveu. Mas ele é um homem como nós. Então quer dizer que se numa necessidade, num plano de Deus, Deus quiser que você fale para parar de chover e pare, porque tem intenção de Deus nisso, para. Mas eu não sou Elias. Daí, mas é Deus que manda, não é Elias. Você percebe o que eu digo? Então tem que tomar cuidado na fonte. Eu sugiro para vocês, tomem muito cuidado. Tem muita música, tem muita coisa podre hoje. Tem muita coisa que demanda só sexo, uma coisa absurda, né? Principalmente lá dos funk da vida e outras coisas, o tempo vai pesado, muito pesado. Muito pesado e descarado, na minha opinião. Descarado. Descarado. Tudo bem, tentando não ir para os extremos. Se você ouvir alguma música que não é cristã, eu acho que você colocou alguma coisa de definição também. Cuidado, veja o que está dizendo a música. Umas frases loucas aí, né? Como é que é? Quero estar no seu corpo como se eu fosse uma tatuagem. Vocês acham que essa frase edifica a cristandade ou alguma vez? Ou então eu estou sendo muito ruim?
Talvez meus olhos são maus, não sei. Mas a intenção da frase eu acho que eu sei qual é. E você também sabe. Então, sabe, não dá para você ficar cantando um negócio desse. Djavan tem muito talento? Tem muita harmonia bonita? Tem. Mas tem umas lá que... Todo mundo conhece o Samurai. Precisa tomar cuidado, você precisa ver onde isso vai te levar. Estou tentando ser contextualizado, não estou falando não ouça nada, porque é tudo do capeta, toma cuidado. Porque se não é de Deus, não é de ninguém, é terra livre, pode ser de qualquer um. E se é de qualquer um, você não é de qualquer um, você tem dono. Os satanistas têm o dono deles que eles tremem e jejuam. E nós, crentes, tem um dono, mas é meu dono, né? Mas eu também tenho minha liberdade, né? Pra você pensar. Você vê que já viu que eu não falo nem sim nem não, né? Eu gosto de fazer o povo pensar. Eu acho que é a melhor resposta. Pensa, edifica. Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, tudo que é puro, nisso pensai. Filipenses 4:8. É uma dica para você ter um versículo para se animar para compor. É esse versículo. Fica com ele. Quero com mais, quero com mais. Então assim, façam músicas assim, gente, que falam essas coisas. Não fique esperando o outro fazer, eu te quero mais, eu te quero menos, eu agora vou, eu agora fico, vai. Mas você só muda os tempos do verbo e faz a música igualzinha. Pô, meu, vamos criar. Cadê o Espírito Santo em você aí, velho? Cadê? Crie. Veja situações, viva o cotidiano, veja a resposta de Deus e cria. Isso faz parte desse negócio aí que você está falando. Eu estou esperando ver os adoradores, os cristãos, que começam devagarzinho. Um cara novo aí em inglês que está arrebentando por aí, Ed Sheeran. Já ouviram falar do Ed Sheeran? Alguns devem ter ouvido falar. Tem uma música aí. Eu toquei no violão dele só, mas o cara segura a onda mesmo. Eu quero ver cristãos assim. O cara chega lá no programa do Faustão, como quem não quer nada, começa a cantar, aí as meninas que dançam param de dançar, começam a cumprir as coisas, e o outro não sei o quê, e começa a cair um negócio lá de frente. Eu estou esperando isso acontecer. Cadê esses? Onde eles estão? Será que alguns estão aqui dentro? Amém. Não sei se eu te ajudei. Espero não ter confundido mais. Pois não. Acho que é bom pôr porque está filmando, só por isso. Também para o povo ouvir a pergunta dela. Falar dos outros não, né? Falar de mim, porque eu também sou brasileira, né? É nós, nós né? brasileiros. É nós. Temos o que eu tenho visto, assim, o hábito de traduzir, né, as canções cantadas em inglês. Também igrejas famosas, né? Beth Church, Hillsong. Qual que é a sua opinião? O que falta para nós, para os adoradores brasileiros, para nós jovens? Vocês agora valorizar. Ainda bem que eu estou no sofá aqui. Estou sozinho aqui. Não, sua pergunta é boa. Muito boa. Olha, eu vivi o começo da música cristã contemporânea. Né? Quer dizer, com os grupos que eu convivi, com o pessoal que eu gravei, a gente começou a ter chorinho, ter um pouquinho de bossa nova, ter um pouquinho de samba. Coisas que na época teve gente que pegou o bolachão, né, o long play, botou no púlpito e quebrou e disse que era do capeta. Eu vivi isso. Por isso que eu estou falando que hoje a pegada está bem levinha para vocês, muito leve. Vocês estão em céu de brigadeiro, podem reclamar, pode nem reclamar. Eu peguei coisa pesada. Então assim, a partir daquela época, essa década de 80, por aí e tal, começou-se a descobrir que brasileiros também poderiam compor. E começaram a compor.
E começou-se a cantar um negócio nas igrejas que não era dos sinários, mas eram cânticos novos. Aí tinha transparência, colocava a letrinha na transparência. Aí, além dos hinos do cantor, vinha o carinha lá com o violãozinho, meio sem jeito, assim, tocava a musiquinha, a igreja toda cantava, que o negócio estava exposto lá na transparência. Assim começou o que temos hoje no Brasil. Na época, com certeza nós éramos totalmente colônia. Eu amo o Fitz demais porque ele é um americano que é do reino. Americano do reino, americano não do reino. Ele é um cara do reino. Não tem como não amar um cara desse, americano e tudo mais, porque ele entende o reino. Agora, nós sim fomos colônias americanas por muito tempo, e acho que muitas coisas hoje ainda somos, ou não? Vocês acham que nós já somos suficientemente independentes? Acho que por isso eu só pergunto. Agora, tem várias coisas aí. Uma delas é a moda, a onda. Então, o jeitão da música com guitarra e tal. Por exemplo, a Hillsong, eu ouço um CD novo deles hoje, de 5 anos atrás, a pegada é basicamente a mesma. Talvez até eles fazem isso e com a direção dos pastores para manter um padrão que os caras querem que mantenha-se. Porque senão, imagina você que a tua banda vai tocar para 100 mil pessoas, todo mundo pira, você pira também, e você perde o rumo. Você tem alguém para te cuidar. Mas volta. Traduzir essas músicas, eu acho que se elas têm a centralidade de Jesus, a letra é compatível com a Bíblia, não vejo problema. O problema acho que está na sua pergunta. Nós não podemos compor nada. Cadê a música brasileira? Aí eu já vi também na década de 80, 90, ano 2000, desculpe que eu já tenho discutido tanto isso, às vezes canso um pouquinho, mas são fatos. A turma cristã da MPB, então criou o grupo da MPB, que é Jesus, legal, é Brasil, mas esses acham que essa é a genuína música brasileira. Aí chega os outros lá, não, essa é brasileira. Aí chega outro, essa é a brasileira. Pô, não define nunca. O que é a música brasileira cristã hoje? Define para mim. Tá difícil, né? Por quê? Porque nós não compomos. Eu vou dividir a culpa com todos vocês. A culpa é nossa. Eu falo por mim. Passei por muitos anos, eu disse hoje de manhã, que eu não achava que eu não tinha condição de compor, que eu não era um cara que conseguiria compor. Porque eu andei com os caras muito fera e fiquei todo assustado. E achei que Deus não podia me usar, como você falou de você. E foi uma luta absurda. Então, e daí sempre o que é de fora é melhor, que aí entra os macaquinhos brasileiros, sempre de fora é melhor que o nosso. O cara vem falando mal português, todo mundo acha maravilhoso e lindo, vai você lá falar mal a língua dele, você vai ver o que fazem com você. Não deixa nem passar na imigração. Enfim, mas são situações. Agora, de novo, eu acho que nós precisamos compor, minha filha. Sim. Faça suas composições. Ah, mas eu não tenho. Como é que eu vou fazer meu CD? Não fica preocupado em fazer CD. Fica preocupado em cantar para Deus e criar coisas. Tá bom? Você vai fazer CD, não é que vai fazer você estourar. Né? Sinceramente, não. A não ser que você assine e faça tudo que a gravadora quer, aí tem mais chance. Mas daí você perdeu as pilhas. E perdeu o teu propósito, que era outro. Cuidado. Já pesa bem essa historinha. Compõe. Eu não posso dizer, não vamos mais traduzir música se não tem coisa nossa legal. Eu acho que hoje tem. Boa quantia de coisa nossa. É tão complexo, desculpa, vocês devem estar cansados. Mas existe também por trás disso um negócio que chama-se mercado. Então quando a pessoa que tem uma fama, ou que já está com o nome alguma coisa, entendeu? Cada CD que ela faz, ele precisa acontecer. Então por vezes ela escolhe 2 ou 3 músicas que já são conhecidas, que o pessoal já está bombando, que é do grupo X ou Y, traduz ela e canta ela e põe ela no CD. Aí tem brasileiro até que acha que a música é do cara, ou da menina. Ela cantou, nem vê lá, tradução, nem vê. Eu já vi gente falando isso, por exemplo, e não é culpa dele, você não, o nome dele não é culpa dele. Não, aquela do Fernandinho, não é do Fernandinho, aquela tradução. Canta aquela do Fernandinho, qual é o Fernandinho? É, aquela que é meio hino, cara, tem hino que o
cara nunca cantou na vida na igreja, o cara pega para cantar o hino, aquela do Fernandinho, é hino. Olha a ignorância, é hino, que ele pôs batera, mas é hino. Ai, meu Brasil. Então, componham, né? Se esforcem por isso, leiam a Bíblia, tenham experiências com Deus, sejam cheios do Espírito Santo e componham. Componham coisa por coisa, componham coisas bonitas, não se preocupem de agradar. Eu estou dizendo isso porque eu também fiz isso. Eu fazia um negócio, falava, isso aqui está ruim, não vai pegar. Não vai pegar o quê? Você está fazendo para quem? É para Deus ou é para as pessoas? O coro tem que ser chiclete, que todo mundo guarda e não esquece mais, porque aí a música pega. Pega. Não pense assim. Eu já pensei assim, me dei mal, vi que Deus não estava nisso. Não é que pega. Acabou? Um último desespero ou acabamos? Acabamos. Está todo mundo cansado. Tem mais um desespero aí? Tem um desespero aqui. Eu queria, questão escolha de música para o culto, né? Principalmente questão letra, às vezes as pessoas, o grupo se preocupa com a questão instrumental, o que vai fazer para a igreja fazer isso, aquilo. Eu vi você comentando hoje sobre letras, né? A qualidade das letras hoje, como que está, e às vezes você canta coisas que não tem nada a ver. E também, outra coisa que tem acontecido aqui, eu andei vendo que é músicos que tocam na igreja e têm tocado no secular. O que você acha disso? Tá, então a primeira pergunta é das letras, né? Uma coisa legal que nós estamos tentando fazer na nossa igreja também, é tentar saber o conteúdo da mensagem que vai ser pregada no próximo domingo, por exemplo, e você procurar achar cânticos que tem a ver com aquilo ali. Muito simples, muito básico, mas muito acessível. Então a pregação vai ser sobre a graça, vai atrás das canções de graça, pau. A pregação vai ser sobre, sei lá, o tema que for, arrependimento, a cruz de Jesus, ou a ressurreição, vai atrás, conversa com o pastor ou com a liderança, com quem vai pregar, fala qual é o tema, e vai atrás de canções que tenham a ver com esse tema. Se o Espírito Santo mudar tudo na hora, aleluia, mas prepara o negócio naquela direção. Eu acho que isso ajuda muito. E a outra de tocar fora da igreja, tem que corresponder em pé. A outra, eu acho que, veja bem o que eu vou dizer, você não sai daqui e me metralhar. Existe profissão dentre as que nós conhecemos, que são feitas na universidade, existe profissão que é do capeta e profissão que é de Deus? Primeira pergunta. Dito isso, então, música é uma profissão, mas se eu usá-la como profissão é do capeta. Se eu usar só na casa de Deus, está certo. Segunda questão. Terceira questão. Eu decidi levar uma vida onde a música que eu tenho vai ser só para Deus. Eu decidi. Aleluia. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado por isso. Agora, a única coisa que eu sei fazer na vida é tocar. Eu ainda toco lá fora, mas eu toco lá fora com a esperança de sair de lá. Isso é uma coisa. Outra, eu toco lá fora, mas é da hora, cara. Nossa. E vai tocar lá, o que ele pega lá no barzinho? Não sei o quê. Desculpem usar algumas palavras meio chulas. 2 se amassando no canto, 2 aqui. Outro vomitando aqui porque está bêbado, a outra passando na tua frente rebolando para ver se chama a tua atenção porque você está cantando. Você vai nesse ambiente. Melhor que isso pode ser uma pizzaria, que está toda a famíliazinha lá, você toca lá na pizzaria, o pessoal come que nem maluco, esse aí gosta de Deus. Beleza. Você vai tocar no show de rock com a banda Devil Forever. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Cara, acha uma outra banda, né, meu? Precisa ser essa. Não precisa ser o Devil Forever. Procura um outro grupinho um pouco mais calmo, né? Cujas letras, como disse o camarada, não te agridam. Você é filho de Deus, mano. Por favor, não rasteje. Não rasteje. Quem rasteja é serpente. Não rasteje. Você é filho
filho de Deus, você é filha de Deus, você é princesa, você é príncipe, você vive nos lugares celestiais com Cristo Jesus hoje. Você não pode se arrastar. Se não der lá, não tem nada de desonroso você procurar um trabalho em um banco para ser caixa. Não tem nada de errado você procurar uma loja para você vender artigos. Não tem nada de errado. Entenderam o que eu quis dizer? Eu tentei ir mais para os sistemas porque a coisa fica mais pertinho, fica mais complicada. Eu conheço pessoas que tocam em alguns lugares, ou alguma banda, ou alguma coisa assim, e o cara é de Deus. E vejo nesses alguns que às vezes amam mais fazer isso do que às vezes até ir bater ficha na igreja domingo. Tem alguma coisa errada. E daí tem outros que fazem isso, mas amam estar na casa de Deus. Ali eles se sentem bem, felizes, alegres, tranquilos. Mas chega terça, quarta, ele tem que ir lá para levar um leitinho para as crianças, porque ele já não arrumou ainda outro trabalho. Entende? Eu não posso generalizar. Você tem que analisar as situações em si. Senão a gente seria injusto. Agora, é aquele negócio. Quem está do lado gostoso precisa ir lá levar uns ralos para aprender como é que o mundão é. Já vi muito disso também. Está na igreja para ser revolucionário na igreja. A igreja não precisa ser revolucionária. Jesus já é o nosso revolucionário, não precisa de outro. Porque essa igreja. Tá bom, vai lá então, vai. Vai fazer tuas musiquinhas no barzinho, todo mundo vai te aplaudir, vocês vão comprar teu CD, vocês vão achar você demais, não vão dar nem bola para tua cara. E vão te comparar com outros e ainda vão te achar fraco. Você chega na igreja e diz, meu irmão, a ministração foi uma benção. Onde que você tem isso? Onde que você tem isso? O povo de Deus, a noiva, não sei se eu tivesse tentei acelerar. Vamos orar, vamos embora. Senão que não fiz para vocês vão ficar tão cheios de mim que ninguém volta aqui às 7h30 depois. Mas se puderem venham, eu acho que é algo importante hoje à noite, assim. Não é que é a revelação, mas é um entendimento das escrituras de algumas coisas que não são faladas. Eu gostaria que vocês pudessem estar, tá bom? Eu tenho